Não vamos orar hoje, sempre é bom orar na hora de começar a mensagem, mas na hora de sair de casa, Cintia e eu sentamos e ela orou por este momento. Eu sei que o grupo de oração ali esteve orando e eu não estive lá porque queria acompanhar o meu genro que está com a gente, não deixá-lo sozinho ali, lá embaixo. E confiamos em Deus pelas orações que foram feitas por este momento. Hoje eu não vou cumprimentar os irmãos nem com um bom dia, nem com graça e paz. Poxa, tá chato, né? Eu quero começar fazendo alguns agradecimentos, externar algumas gratidões. Agradecer a Deus por estar aqui, por ter essa oportunidade e esta responsabilidade de compartilhar com vocês a palavra de Deus. Agradecer pelo nosso pastor que nos proporciona essa oportunidade. Agradecer por aqueles que estão nos visitando, de coração. Agradecer por todos de vocês que estão aqui, que vão ter a paciência dada por Deus de me ouvir. Agradecer porque a última vez que eu estive aqui pregando, eu estava no meio de um tratamento de um tumor de câncer. E hoje, como praticamente todos sabem, o tratamento foi concluído, o tumor foi eliminado, e segundo os médicos não existe mais nada do câncer ali. Agradecimentos. Já fiz isso um dia, agradecendo mais uma vez por todos que oraram por nós. Quero agradecer o meu genro mais uma vez, um dos 4 genros, o Gildo, que está conosco. E como vocês viram, depois se vir ali embaixo um menininho bonitinho. Ele é o meu neto 4. Agradecer a Cíntia, que cooperou muito esta semana, me liberando do trabalho para que eu estivesse mais tempo em casa, preparando esta mensagem. Quanta gratidão. Não é? Esse é meu cumprimento para com vocês. E teria muitos outros ainda, se tivéssemos tempo para mencionar. Desculpa. O nosso texto é Filipenses 4, 10 a 23. Eu tive o privilégio de fazer o encerramento das mensagens pregadas no livro de Efésios, e o encerramento, tive o privilégio de fazê-lo. E agora tenho de novo o privilégio de fazer o encerramento desta série de mensagens pregadas no livro de Filipenses. Filipenses 4, 10 a 23. Podem deixar suas Bíblias ali abertas. Nesta série de mensagens, Cartas de um Prisioneiro, temos sido abençoados com as mensagens centradas na teologia, nos ensinos,
no testemunho e na vida do apóstolo Paulo. Temos sido verdadeiramente abençoados, eu particularmente. Nós iremos olhar para o texto final desta carta aos Filipenses, com a atenção voltada um pouco mais para os filipenses, embora a partir da perspectiva do próprio apóstolo Paulo. E nós faremos esta colocação no segundo momento desta mensagem. Nosso tema, como a maioria deve ter visto, nossa gratidão aos filipenses. Quarta-feira, acho que eu deixei o pastor Rogério meio confuso, né? Quando ele me perguntou, mandou mensagem, se eu tinha o tema da mensagem para colocar lá na manchetezinha. E eu disse, ainda não, só uma parte. Acho que ele ficou pensando, mas um tema só tem mais de uma parte, não é uma parte só? Não, acho que ele ficou meio confuso. É que eu tinha certeza que a palavra gratidão tinha que estar no tema. Não tinha dúvida. Mas eu estava em dúvida como concluir esse tema, que jamais poderia ser apenas gratidão. Diante do que eu estava estudando no texto. E finalmente veio a segunda parte. Então ficou nossa gratidão aos filipenses. Se fizermos uma leitura objetiva do texto, vamos perceber o que é óbvio. O apóstolo Paulo agradecendo aos filipenses pelas frequentes e sistemáticas doações a ele feitas. Encontramos no verso 10, Paulo dizendo, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. No verso 14, todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Verso 15, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Verso 16, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Verso 18, e o meu Deus, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma agradável, como sacrifício aceitável e aprazível ao Senhor. Esta é uma leitura que eu chamo de uma leitura objetiva, ou seja, aquilo que está na cara, né? Está claro, está óbvio que Paulo está fazendo esta gratidão, uma leitura objetiva. Mas daqui a pouco nós vamos fazer uma outra leitura do texto, não mais uma leitura objetiva, não vendo o óbvio. Mas essa palavra sobre a gratidão vale a pena pensar um pouquinho. A gratidão é algo que pode ser
natural, inerente a qualquer pessoa. Qualquer pessoa, em qualquer circunstância, pode expressar uma gratidão. A gratidão está bem abordada nas ciências humanas, principalmente filosofia e psicologia. A Bíblia lhe dá muita importância, e aqui poderíamos fazer um feedback. Os irmãos lembrando de exemplos na Bíblia, aonde ocorreu gratidões. Temos uma muito bonita, que envolve duas mulheres. As mulheres devem saber, né? Duas mulheres, no Velho Testamento. Quais são os nomes? Isto, Ruth e Noemi. Apesar disto, de que a Bíblia dá muita importância à gratidão, na religião ela passa quase desapercebida. A religião trabalha tantas coisas, mas uma das coisas tão importantes como, por exemplo, a gratidão não é trabalhada. É algo quase desapercebido. Os motivos da gratidão são indefinidos. Pequenos motivos, médios, motivos grandes, motivos materiais, motivos emocionais e muitos outros. Geralmente a gratidão não tem um custo, não tem um preço. Ninguém paga nada para agradecer. Mas a gratidão tem sim um pagamento. Isso existe. A gratidão restaura relacionamentos. Eis um pagamento. Relacionamentos quebrados. Às vezes de muito tempo. Mas uma palavra de gratidão entre as pessoas daquele relacionamento quebrado, pode ser restaurado esse relacionamento. A gratidão traz à memória boas lembranças esquecidas. Sem dúvida. Puxa! E às vezes a pessoa nem chega lá para agradecer, mas no seu coração aquela lembrança gostosa já aparece. A lembrança enaltece a alma gratificada. A pessoa que recebe uma expressão de gratidão, a alma se sente gratificada, feliz, gostosa. E, finalmente, a gratidão vivifica o espírito daquele que é agradecido. Vivifica o espírito. Paulo diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Ao pensar em ser grato, ao expressar a gratidão, Paulo diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Espírito vivificado. Uma coisa engraçada no texto é que em nenhum momento de tanta gratidão, Paulo sugere ou nos cobra que sejamos gratos. Embora a gratidão seja exaustivamente abordada no texto, mas Paulo não faz menção, como se fosse um ensino, como se fosse uma necessidade. Não. Por que será? Mas só o fato dele, Paulo, se mostrar alguém
intensamente grato, fica muito nítido para todos nós que a gratidão é um grande valor humano, com o qual, principalmente nós cristãos, deveríamos exercer este valor com mais intensidade. A experiência de Paulo, a forma dele falar de gratidão, é suficiente. E pensando que na religião, de um modo geral, a gratidão não é algo valorizado, trabalhado, ensinado, debatido, questionado, etc. Passa desapercebido. E nessa experiência de Paulo nos deixa muito claro que é um grande valor humano e que, principalmente nós cristãos, deveríamos exercê-lo com mais intensidade. Isto foi a primeira parte do tema, gratidão. Por isso, ao invés de eu dizer bom dia, graça e paz, eu fiz este cumprimento mencionando gratidões. Valeu? Agora façamos a leitura não objetiva, mas a leitura teológica do texto. Agora pega. Agora, Ricardo, João, vai ficar muito atentos, né? Sem dúvida, eles mexem muito com teologia, o pastor também. Pastor Gerson nem se diz. Leitura teológica do texto. Paulo ocupar-se-ia em usar parte final desta carta, tão rica e poderosa como temos visto, aprendido e sido abençoados através desta série de pregações que foram feitas. Paulo usaria este final apenas para agradecer os bens materiais? Certamente não. Certamente não. Ele não se preocuparia nesse final de uma carta tão maravilhosa em apenas trabalhar a gratidão pelas coisas materiais que ele recebera dos filipenses. Até porque ele próprio tem se mostrado alguém extremamente desapegado de coisas materiais. Verso 11. Digo-vos, não por causa da pobreza. Não por causa da pobreza. Verso 12. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto em ter fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eu gosto muito do verso 17. Não que eu procure donativos. Então, Paulo se mostra bem desapegado, embora seja muito grato. Agora sim, chegamos ao tema completo. Nossa gratidão aos filipenses. Agora é uma conversa dos filipenses conosco, crentes em Cristo Jesus. Paulo está tão
está não apenas grato pelas doações recebidas, ele está, sim, alegre pela firmeza na fé e pelo crescimento espiritual dos filipenses. O forte, a parte teológica da carta, não o óbvio, não aquilo que está na cara. Paulo está alegre, entusiasmado, gratificado pela firmeza que os filipenses têm na fé em Cristo. E pelo crescimento espiritual que eles demonstram. Essa expressão, firmes na fé, não é, como todos nós sabemos, uma firmeza na igreja. Não é uma firmeza num livro de deveres e compromissos. Não é uma firmeza de atividades, por mais boas que elas sejam. A firmeza na fé que os filipenses estão demonstrando e fez com que mexesse com o coração de Paulo, é aquela convicção que não há tempo suficiente para descrever, mas a convicção de quem é Jesus Cristo. Sua origem, sua missão, sua vida, sua morte, sua ressurreição, seus ensinos, a convicção de que realmente ele crê em Jesus Cristo. E, portanto, a certeza e a alegria de ser salvo por Jesus Cristo. Isto é firmeza na fé. Não são as máscaras de uma religião, mas o coração e a mente comprometidos com Cristo, independente de qualquer circunstância. Como cantamos, na dor, e daí por diante. Repetindo, Paulo não está apenas grato pelas doações recebidas, ele está, sim, alegre pela firmeza na fé e pelo crescimento espiritual dos filipenses. Se não, vejamos capítulo 4, verso 1. Olha bem, não está nem no nosso texto. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo. Como? Firmes no Senhor. E eu gosto quando ele usa a palavra coroa, que já foi trabalhado aqui, já foi mencionado em uma das pregações. Prêmio por uma grande conquista, uma honra outorgada a alguém, a parte de uma característica de alguém honroso. Então, Paulo está dizendo, o que me é honroso, o meu prêmio, o que eu considero melhor que eu tenho, são vocês, por causa da fé que vocês demonstram ter em Cristo Jesus. Muito bonito, sem dúvida. Mas não acabou aí. Então, alegria e coroa, permanecei deste modo. Que modo? Firmes no Senhor. Verso 10, primeira parte.
Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Poderia usar uma palavra em grego aqui, nessa sobremaneira. Eu não gosto muito de usar. Mas a ideia, alegrei-me de uma forma que não dá para medir, que não dá para qualificar, fora do normal. A minha alegria está fora do normal. Talvez pelas coisas recebidas, Paulo tivesse uma alegria normal, natural. Mas quando se tratava da firmeza de fé dos filipenses e o seu crescimento espiritual, Paulo disse, agora a alegria sai do normal. É sobrenatural. E ele diz, no Senhor. Paulo não saía, oh Deus, graças te dou por esse quilo de arroz. Oh Deus, graças te dou pelo carro que não ganhou, que eu ganhei. Não, uma alegria no Senhor. Então ele estaria ganhando algo sobrenatural que tinha a ver com Deus. Esta é uma leitura que eu estou começando teológica, indo além do óbvio. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. A segunda parte do verso 10, ainda ele diz, agora uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. O vosso cuidado. Não apenas uma ou mais dádivas, mas sim uma atitude dos filipenses. Uma atitude de quem vive a vida com Deus. Eles tinham cuidado. Isso revela uma permanência, uma atitude de coração e de mente, por tudo que envolvia a Paulo, principalmente, lógico, a questão do seu ministério. E que ele fosse ali na prisão uma luz, esse cuidado. Isso é demonstração de fé e de firmeza no Senhor. Também verso 17. O que realmente interessa? Ao final do verso. O que realmente interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. O que realmente interessa? O que de verdade faz a diferença? Não são as coisas que são dadas, mas o que interessa, o que tem valor, é o fruto que aumente o vosso crédito. É quase dizendo, mas precisamos ter cuidado para não sair de uma teologia pura, como nós temos, de dizer assim, é um cuidado, é um zelo, são atitudes que aumente algum, entre aspas, algum direito diante de Deus. Aumenta o crédito. Está quase que, ou quase não, extrapolando o natural. Indo além. Compro lá alguma coisa, faço um pagamento acima do normal. Então eu fico com crédito. Logicamente que o natural seria a oferta, a dádiva das coisas materiais. Mas Paulo disse, isso não é o que interessa.
O que interessa é aquilo que deixa vocês com crédito. É aquilo que vai além do natural. E o que vai além do natural? A firmeza na fé. E o crescimento. Preciso usar as duas coisas. Daqui a pouco vamos ver por quê. Os filipenses não apenas doavam coisas ou bens materiais. Eles se inteiravam, participando, fazendo parte da vida e do ministério do apóstolo. Essa é a diferença. Isto porque eles eram firmes na fé. E esse firmes na fé lhes proporcionava o crescimento espiritual. E o crescimento espiritual lhes proporcionava mais firmeza na fé. Eles, em relação ao Paulo, honravam-no, ao mesmo tempo em que na prisão Paulo era humilhado. Verso 12a. Tem uma tradução na minha Bíblia que seria difícil fazer essa colocação com aquela versão. Mas eu dei uma examinada mais próxima dos originais e a minha leitura aqui é melhor do que aquela que eu tenho no celular. Verso, qual que eu falei? Opa. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Enquanto Paulo era humilhado como prisioneiro, ele era honrado pela atitude dos filipenses. É isso que ele está colocando. Honravam-no ao mesmo tempo em que na prisão era humilhado. Veja a importância disso. Levantava de manhã, não pensando apenas na humilhação, mas sabendo que tinha muita gente que o honravam. Verso 13 é um verso famoso, que geralmente bem decorado por todos os evangélicos. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aqui não está fazendo uma pregação dizendo, vocês têm que ter esta experiência. É lógico que devemos ter. É lógico que isso é importante, de ter esta crença. Mas Paulo não está aqui fazendo uma pregação. Tudo posso naquele que me fortalece. Verso 13 é um complemento do verso 12. E no verso 12, Paulo continua a ser enfático, a afirmar que a sua maior admiração em relação aos filipenses era a firmeza deles na fé e o crescimento espiritual. E o verso 13, então, é um complemento do verso 12. É interessante ainda observar como Paulo analisa a firmeza e o crescimento espiritual dos filipenses. Eu gostei disso aqui. Como Paulo analisa a firmeza e o crescimento espiritual dos filipenses. Consequentemente, como ele analisa o envolvimento deles na sua vida e no seu ministério. E principalmente em relação ao reino de Deus. Ou seja, os filipenses não estavam pela atitude na fé e crescimento espiritual, não simplesmente olhando para Paulo. Mas como eles se sentiam envolvidos de alguma forma, através de Paulo, eles estavam envolvidos no reino de Deus. Muito bonito. Quando fazemos
quando nos envolvemos na igreja, esse envolvimento, ele é um movimento, ações, não para a igreja, não, mas para o reino de Deus, dependendo a maneira pela qual é feito. Verso 14. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Como Paulo analisa, observa o crescimento espiritual dos filipenses e a sua firmeza na fé. E ele diz, fizeste bem quando vocês se associaram, se tornaram os meus sócios. Sociedade empresarial, aí comparada. Nessa sociedade, o que eu mais conheço um pouco, por causa da minha filha advogada, é o tal do advogado associado. Ele entra num escritório, se torna um sócio, uma decisão voluntária. Muitas vezes ciente, não sabendo o que vai ganhar, mas ciente que vai ter problemas, que vai ter trabalho. Mas ele se associa, ele se torna parte daquilo. Era assim que os filipenses se envolviam no ministério e na vida de Paulo. Se faziam parte, como alguém associado ao reino de Deus. Nós, crentes em Jesus Cristo, somos, por natureza espiritual, de novo nascimento, associados ao reino de Deus. E esta associação tem alguma coisa. Verso 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando eu comecei no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou, de novo a palavra, comigo, no tocante a dar e receber. Essa sociedade é aquele sócio que não está levando em conta quanto lhe vai custar e nem está pensando e nem sabe quanto vai receber. Assim é o nosso envolvimento no reino de Deus, e essa era a experiência dos filipenses, que faz com que Paulo fica extremamente empolgado com eles, e sai fora da casinha natural, das dádivas, e vai para o campo espiritual, louvando a Deus, engrandecendo-se, alegrando sobremaneira, pela firmeza espiritual dos filipenses. Algo para mexer com o coração de Paulo. Aquele colérico, forte, tem que ser algo muito forte, poderoso. E essa era a firmeza, e isto era a firmeza dos filipenses. Meus queridos, muito se fala, e é necessário falarmos na igreja, e ensinar, e até cobrar, e até exortar, para o envolvimento das pessoas, é bíblico. Mas além disto, está uma coisa importante, é que as pessoas sejam firmes na fé no Senhor. Se conseguirem essa firmeza na fé, já saiu do natural. Esta convicção, mais uma vez o texto que o Roberto leu, esta convicção em Cristo Jesus,
E aí, mesmo em momentos de fraquezas, este assunto vem à tona, esta beleza, esta maravilha, que mexeu com o coração e com o espírito de um colérico duro. Um sócio que não sabe quanto vai lhe custar essa sociedade e nem está pensando em quanto vai ganhar. Ele se envolve porque é a sua missão. Sou advogado e quero ser sócio. Crentes em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós somos este advogado associado do reino de Deus. Que não importa o quanto custa, nem o que vai ganhar. Mas faz porque essa é a sua natureza nova. Quem está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu sempre gosto de lembrar de alguns irmãos, e acho que eu mencionei aqui, do meu vice-moderador em Campo Grande. Peguei uma igreja desfacelada e tinha sido fechada por muitos anos por culpa de um pastor. Mas uns irmãos ali tinham que reorganizar a igreja porque o ex-pastor queria tomar a propriedade e estava morando lá no fundo. Então reorganizou com 14 membros e tinha um esteio, Efraim Gomes Monteiro, um construtor que não aparecia, não se destacava, mas tinha uma firmeza de fé inabalável. E depois que eles conseguiram ganhar a causa, agora então vamos fechar de novo a igreja, só tem 14 pessoas, só diretoria. Ele diz, não devemos fechar. Vamos continuar agora, vamos ter um novo começo. E foi naquele lugar com 14 membros que nós chegamos. E foi meu amigo do peito, do coração, braço forte. Às vezes falando o tempo todo manso, tranquilo, sem empolgamento, mas era uma coisa inesquecível. Inesquecível. Desde o primeiro momento. E ali, daquela atitude, daquele homem que não mostrava nenhuma vivacidade, né? Aquele avivamento. Foi que aquela igreja cresceu e ficamos lá 8 anos. Passou dos 100 e poucos membros. E abrimos 2 outras igrejas que visitamos, Cintia e eu, uma delas lá com mais de 350 membros, começada embaixo de uma árvore, com apoio, sabe de quem? Seu Efraim Gomes Monteiro, com seu Fusquinha. Não sei porque eu estou falando isso, não fazia parte. Parece que este sócio, sem pensar o que lhe vai custar e nem o quanto vai ganhar, esse conceito é o conceito de vida cristã individual que devemos ter. É o conceito do tipo de vida e envolvimento nosso na igreja, e é o tipo de conceito ofertado e pedido da igreja, que seja um sócio, como os filipenses eram um sócio
sem pensar o que lhe custava nem o quanto ia ganhar. Olha que envolvimento interessante, porém não interesseiro. Opa, gostaram? Verso 16. Um envolvimento interessante, mas não interesseiro. Verso 16. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Os filipenses não foram se envolver com Paulo após ele estar preso. Antes mesmo de ter saído de uma prisão provisória, e estava em Tessalônica, e ali era necessidade de Tessalônica, da igreja de Tessalônica, que já tinha começado, manter a Paulo. Mas mesmo assim, eles tinham pensado em Paulo e em seu ministério. Não era aquele tipo de oferta, porque eu vou receber alguma coisa. Não. Faziam pelo coração, pela alma, pelo Espírito. E Paulo se lembrou desde isso. Lembra que a gratidão, né, traz a lembrança, coisas que lá do passado, coisas boas. Então, veja o envolvimento. Um envolvimento interessante, se interessado por uma outra igreja que não tinha nada a ver com eles, sem nenhum interesse. Isso é fruto da firmeza na fé, que produz crescimento. E é o sinal de um crescimento que produz firmeza na fé. Esse é o ter crédito. Paulo vai ilustrar o nível do envolvimento dos filipenses com ele no reino de Deus como algo tremendamente sério e profundo espiritualmente. Verso 18, parte B. Não vamos lá no verso por causa do tempo, mas um texto para isto seria Êxodo 29, 18, que tem relação com o tabernáculo. Opa, tabernáculo. Convidados para o dia 7 do mês que vem, assistir uma aula conosco, no curso de formação ministerial, sobre o tabernáculo. Vai ser uma aula. Eu dei esse curso na Hollins em 1 ano, todos os domingos. E vamos tentar falar sobre ele em uma aula. Nós vamos fazê-lo. E aqui, Paulo busca lá em Êxodo, lá no tabernáculo, um exemplo aplicável para a igreja de Filipenses. Ele diz assim: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte. Agora que me interessa. Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Lá no tabernáculo, ao entrar no tabernáculo, depois passava pela porta, encontrava-se o altar do holocausto. Esse altar simboliza Jesus sendo crucificado. Altar quer dizer levantar. O levantar de Jesus na cruz, alguns 1000 anos depois que aconteceria. E nesse altar eram ofertados sacrifícios de diversas formas. Aqueles que representavam o sacrifício, a ovelha, o bezerro ali ofertado, exemplificando o derramamento de sangue, a morte de Cristo. E tinha também uma oferta de um animal, que tudo ali era chamado de holocausto. E a entrega desse bezerro era chamado de holocausto.
mas era uma oferta de aroma suave, cheiro gostoso. Imagina, queimar um novilho ali, onde queimava tantos novilhos, cheiro gostoso? Cheiro gostoso? Será que era possível? O significado era possível, porque saía do natural. Paulo foi lá, dizendo que vocês, filipenses, a sua firmeza na fé, o seu envolvimento como sócio do reino de Deus, é como aquele holocausto oferecido lá no tabernáculo, lá no deserto ainda. Aquela oferta que era feita de coração, de alma, de espírito, tudo entregue, tudo tinha que ser queimado. E aquilo emanava espiritualmente um cheiro agradável às narinas de Deus. Ele disse: a atitude de vocês no reino de Deus, para comigo, é igual àquele holocausto. Sacrifício agradável e aprazível a Deus. Cheirava bem. A atitude dos filipenses, a sua firmeza na fé, cheirava bem às narinas de Deus. É o que Paulo está dizendo. E a sua gratidão, portanto, é neste sentido. Verso 16. Nós lemos qual agora? 18. Ok. Acho que eu errei aqui. Tá. Verso 16, está em ordem, sim. Porque... não. Peguei errado. Paulo quer que os filipenses não venham atrapalhar a sua fé ao pensar que Deus vai pagar-lhes o que eles têm feito. Deus há de abençoá-los pelo que Ele é e pelos seus méritos. Não deles, os filipenses, mas os méritos de Jesus Cristo. Então é o verso de 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Vocês serão abençoados, sim, mas não pelos méritos de vocês. Deus vai abençoá-los por aquilo que Ele é. E Deus vai abençoar a vocês pelos méritos de Jesus Cristo, com o qual vocês têm um bom relacionamento. É isso que Paulo via nos filipenses, esse bom relacionamento, essa firmeza de fé, como eu descrevi agora há pouco, firmeza com Cristo. Verso 20. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo quer dizer, por tudo que eu disse, e por tudo que eu não disse, toda a glória deve ser dada a Deus. Verso 21. Bonito. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Esta saudação dos que estavam com Paulo em Roma, aos filipenses, indica que eles, estas pessoas, estavam sendo abençoadas pela firmeza na fé e pelo crescimento dos filipenses. Aqueles que estavam lá junto com Paulo.
que certamente não conheciam os filipenses. Mas Paulo diz que ele estava enviando uma saudação aos filipenses, porque eles estavam também sendo abençoados pela firmeza na fé dos filipenses, juntamente com o apóstolo Paulo. Verso 22. Olha só, quem também estava sendo abençoado com a vida de fé dos filipenses, apesar de nunca antes ter ouvido a respeito deles, o que acontecera somente agora por intermédio de Paulo. Verso 22. Todos os santos vos saúdam. Essa saudação indica admiração. Um tipo de parabéns. Especialmente os da casa de César. Seria bom ter tempo para falar sobre isto. Quem são os da casa de César? Todo tipo, todo instrumento do governo romano envolvido ali, até daqueles que cuidavam de Paulo na prisão. Diz que até estes, que fazia parte do governo romano, do império, da prisão de Paulo, até eles estavam admirados, cumprimentando o que ele estava sabendo dos filipenses. Certamente aqui estes que se converteram através da pregação e da vida de Paulo ali na prisão, enquanto ali estivera. Se converteram. E agora também estavam admirados, sem não saber quem eram os filipenses, mas souberam através de Paulo. Certamente Paulo não diz para eles: olha, estes irmãos de Filipenses têm me mandado um monte de ofertas, cumprimenta eles. Certamente que Paulo não perdeu tempo para isso. Paulo lhes falara certamente do tipo de vida de fé dos filipenses, do crescimento espiritual que eles tinham e mantinham, e o seu envolvimento no reino de Deus. Oh, como devemos ser gratos aos filipenses! Amém? Que exemplo para nós como igreja, essa igreja de Filipos, sócios no reino de Deus. Por isso o nosso tema, nossa gratidão aos filipenses. Que essa é a meta para a nossa vida cristã. Firmeza em Cristo. E, consequentemente, podermos crescer espiritualmente. E à medida que crescemos espiritualmente, cheios da palavra, meus irmãos, e aqui temos que dar graças, e muitas, nós, Igreja do Quatuaí, pelo nível de pregação, com exceção de hoje, tá? Pelo nível de pregações que nós temos tido nesta igreja. É difícil, digo isso com certeza, e como pastor de teologia, e como crítico em filosofia, que é difícil hoje uma igreja chegar perto da nossa, com o nível de pregações que nós temos tido aqui. Com toda a minha crítica, mas levanto de manhã super empolgado a vir e a sentar nesse banco, com certeza absoluta que vou ouvir uma boa pregação. Falo isto de coração. Então, nossa gratidão aos filipenses, porque foi isto que eles causaram em Paulo e para aqueles outros que estavam em Roma, os de Tessalônica, os novos convertidos. Verso 23. Bíblia aberta? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, ó Filipenses, e com vós, Igreja Batista do Catuaí, e com todo o povo de Deus. Amém.